Bom, pessoal, nós vamos iniciar aqui as nossas manifestações da manhã. Eu quero chamar o representante da FECISMERS aqui no nosso palco, o Elias, representante da UGT, o Birubiru, o Anderson, representante do CEPERS, o Paulo Madanha, do Guaíba-Prev, e o Rosseto, também presidente do CIMA, para nós iniciar nossas falas aqui no palco. Então, pedir a atenção dos colegas para nós começar aqui a nossa aula de Previdência, nesse nosso ato em protesto contra a reforma da Previdência e contra as reformas do Apolo aqui no município, que vem na mesma linha do presidente Temer. Então, para iniciar, queria passar aqui para o Elias, que faz parte da direção do CIMA e também da direção da FECISMERS. Bom dia, saudando os companheiros que se fizeram presente. Acho que estamos de parabéns o CIMA, cada um que se mobilizou para estar hoje aqui, fazendo esse protesto. Lembrando que a atividade de hoje é uma atividade de preparatória para a greve geral do dia 28 de abril. Eu estou na direção do CIMA e também estou na direção da Federação dos Sindicatos de Municipais do Rio Grande do Sul, a FECISMERS, e venho dizer que nós temos feito um trabalho nos sindicatos do interior do estado com debates, trazendo a população, a sociedade, debater previdência junto com os sindicatos da sua região, onde lá a gente congrega, chama para o debate não só os sindicatos principais, mas sindicatos também dos comerciários, dos trabalhadores rurais, e isso tem surtido um efeito muito positivo, onde a gente tem incidido na base de cada sindicato. Também dentro desse projeto que nós temos solicitado aos vereadores de cada município a implementar os comitês contra a reforma da Previdência, e que se faça, e onde estão fazendo cartas em cada município, enviando as bancadas, a bancada gaúcha lá no governo federal, na Câmara Federal. Bom, qual é o resultado disso? Qual é a estratégia disso? A gente sabe que o ano que vem, quando os deputados que hoje estão lá vierem pedir voto, eles vêm pedir voto através dos seus vereadores, que são os principais cabos eleitorais desses deputados. Quando o vereador faz uma carta e manda para o seu deputado que é contra a reforma, o deputado fica preocupado. Como é que ele vai pedir voto votando contra a reforma, votando a favor da reforma? Então, gente, assim, ó, desculpa, Danilo? Não, tá, desculpa. Então a gente, como instituição, tem levado essa estratégia. A gente está vendo que está tendo resultado, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil está sendo feito esse movimento, né, de atingir diretamente a base do deputado, fazendo que eles recuem na reforma, porque o Temer, o governo já está vendido para o sistema financeiro. Eles vão continuar avançando na reforma da Previdência, eles vão continuar avançando na reforma trabalhista, e eles vão continuar avançando no desmonte do serviço público. Então, a gente tem que incidir mesmo nos caras que vão decidir isso lá na frente, que vão votar, e saber que se quem vota contra o direito do trabalhador não vai levar nosso voto em 2018. Se precisar renovar 100% da Câmara, nós vamos renovar, mas não vamos votar em quem tira o direito de trabalhador. Gente? Bom, eu acho que é isso o recado que eu vim trazer hoje, tá? E passar para os demais companheiros e desejar uma boa luta, que a gente continue mobilizados, tá? A gente continue atentos, fazendo também a nossa parte na rede social, que incomoda muito os deputados. Os deputados, eles têm assessores que monitoram a rede social, e quando a imagem deles é exposta negativamente lá, também eles se preocupam e reavaliam suas estratégias já para 2018. Né? Então, ou seja, temos que derrubar essa reforma por dentro, que é por dentro do Congresso. Agradecer ao Elias. Agora nós convidamos o Birubiru, que é do Cinecarga e também da UGT, União Geral dos Trabalhadores, para fazer a sua saudação aqui. Bom dia a todos, senhoras e senhores.
Estamos aqui hoje nesse evento, um evento muito importante para a população brasileira. Representando a UGT, não vou tomar muito tempo, tem mais pessoas para falar, mas o que o companheiro Elias falou ali é uma realidade. Nós temos que, no ano que vem, rever os deputados que votaram contra o que é de direito nosso, que nós adquirimos há muitos anos, Elias, companheiros e companheiras aqui presentes. Nós não podemos deixar mais que esses deputados falcatruas, são falcatruas porque estão lá, ó, os seus grandes salários, eles se aposentam, e nós que somos trabalhadores estamos perdendo o direito, estamos perdendo o nosso direito a cada dia que passa. E nós não podemos deixar isso acontecer. A central, a UGT, ela briga junto com seus sindicatos para nós continuar a manutenção do nosso direito, do direito do trabalhador, que é onde esses pilantras, deputados que nós temos aí que votaram a favor da reforma, são pilantras. Eles sabem lembrar de nós, é no ano que vem para cá, em todas as cidades do Rio Grande do Sul pedir votos. São deputados que não têm vergonha na cara, são senadores, até mesmo o nosso presidente. O presidente que está lá, que não era para estar lá. Era para ter chutado ele de lá. Nós temos sim, pessoal, comunidade de todos os lugares que nós passamos, presidente. Nós temos que se unir. Não adianta nós ficarmos em casa só reclamando que nós estamos perdendo o nosso direito. Vocês estão de parabéns. As pessoas que aqui estão de parabéns, porque sabem o que querem. Nós não podemos aceitar mais que esses políticos brasileiros, infelizmente é meu país, infelizmente são do meu país. Eu amo o Brasil e amo o Rio Grande do Sul, mas nós estamos chegando num ponto que nós não acreditamos em mais ninguém, meu presidente. Nós não acreditamos em mais ninguém. Votamos nessas pessoas para chegar lá, defender o nosso direito, direito do trabalhador. A primeira oportunidade eles estão tirando. Nós não vamos mais nos aposentar sem falar outras coisas. Então peço para vocês, deixe um recado aqui da UGT, de todos os companheiros, todos os sindicatos. Nós jamais vamos parar de lutar pelos nossos direitos. E tenho certeza que cada um de vocês vai se multiplicar falando e comentando o que está acontecendo no nosso país. Todos sabem, presidente, mas alguns não se manifestam porque tem medo, tem receio de alguma coisa. Mas nós defendemos, quando a gente está num sindicato, numa central, porque nós estamos aqui para defender a classe trabalhadora. Não importa quem lá esteja, defendemos o que é certo. E o que está acontecendo no nosso país, infelizmente, é só o que não podemos aceitar. Tirar o direito de nós trabalhadores brasileiros, que votamos nessa coxa que lá está, que eles votam à noite, às escuras, presidente, para tirar o direito que é nosso. Não podemos aceitar. Vamos cada vez nos unir mais, movimentos, cada vez mais multiplicar pessoas nas ruas, porque nós estamos aí perto de uma greve geral. Contamos com todos vocês e que cada um de vocês multiplique mais um pouquinho. Meu muito obrigado. Obrigado, Birubiru da UGT. Passar então para o Anderson, que é do núcleo aqui da nossa região do CEPERS. Obrigado, Vitor. Muito bom dia aqui a todos os lutadores de Alvorada. 31 de março, mais um dia da Greve Nacional de Educação, que já estamos desde o dia 15 de março em greve, e hoje nos somamos aí a esse Dia Nacional de Mobilizações, de lutas, e vislumbrando aí a preparação da greve geral no dia 28 de abril. Então, nós, CEPERS, entendemos que a única saída para barrar as reformas trabalhistas, da Previdência,
e a terceirização implementadas pelo governo Temer é construir uma grande greve geral nesse país para derrotar as reformas, colocar Temer para fora e todos aqueles corruptos do Congresso Nacional. Tem um bando de corrupto lá e agora querem roubar a previdência dos trabalhadores que dão sangue, morrem muitas vezes produzindo a riqueza do país, e o governo escolhe os trabalhadores para pagar a conta da crise que não foi criada por nós. Os governos querem que os trabalhadores paguem pela crise e nós não vamos deixar. O governo Temer é um governo frágil, que não tem apoio popular. Então, as centrais sindicais que convocaram o dia 28 de abril devem fazer um grande esforço de mobilizar suas bases, e cada uma das trabalhadoras e trabalhadores que estão construindo esse movimento. Nós temos um comitê aqui em Alvorada, envolvendo aí outros sindicatos, associações de bairros, grêmios estudantis. Queremos que em cada escola, em cada fábrica, em cada local de trabalho, se organize um comitê pela base para a gente preparar a greve geral, fazer campanha nos bairros, e isso vai ser a nossa batalha, a nossa organização para construir essa greve geral, que esse é o caminho. Não adianta criar expectativa em relação aos deputados, aos governos, porque todos que passaram até o momento estão aplicando o ajuste fiscal em cima dos trabalhadores. Uns com uma cor, outros de outra, mas na essência todos eles atacam o conjunto da classe trabalhadora. Então, por isso que devemos fortalecer a unidade dos trabalhadores, fortalecer as organizações dos trabalhadores para levar essa luta adiante. E quem tem que governar esse país são os trabalhadores e os trabalhadores. Então, a gente não deve criar expectativa no Congresso Nacional ou aqui na Câmara de Vereadores, porque eles não vão resolver o nosso problema. Então, a nossa organização aqui é fundamental. Um pouquinho sobre a reforma da Previdência, gente. Queria destacar aqui que as mulheres são as mais penalizadas, né? Então, o presidente Temer aí já deu, e o governo Temer, deu uma série de declarações machistas, falando que as mulheres são bem em cuidar o preço, nas compras do supermercado, que é tarefa exclusiva das mulheres cuidar dos filhos e o trabalho doméstico, Isso fala do presidente lá. E agora na Previdência, mais um duro ataque aí para as mulheres, que será aumentar 5 anos de contribuição ou 5 anos de idade para poder se aposentar. Então é importante que as mulheres também se organizem nos seus movimentos para combater o machismo, derrotar o governo Temer. Convidar então o nosso colega aqui de Guaíba, Paulo Maganha. O Paulo, ele é sociólogo, é isso, Paulo? E ele tem uma vasta caminhada aí com relação à questão da Previdência. Eles construíram de forma que para nós aqui de Alvorada é um exemplo, Guaíbaprev, da forma com que eles construíram lá, junto com o sindicato também, e que é o que nós queremos fazer aqui, Paulo. Então deixar a tua vontade para te falar bastante, porque tem muita experiência para trazer para nós aqui de Alvorada. Obrigado. Um bom dia a todos aí. É sempre um prazer estar aqui em Alvorada, Eu gosto dessa cidade aqui. A minha mãe mora aqui, Tenho pessoas, amigos, o Elias, o Rosseto, Tenho professores também, colegas que nós estudamos juntos na faculdade, que moram aqui. E estamos bem próximos aqui, do outro lado do Guaíba aí, fazem 12 anos que a gente está à frente aí do Guaíbaprev, e nós temos, diferente aqui do Funzema, a gente tem quase todos os anos a gente tem a oportunidade de vir aqui palestrar também junto ao fundo, E participamos hoje da Associação Gaúcha também de Previdência, das instituições de Previdência, a AGIP, no Rio Grande do Sul. Então é com muita alegria que a gente vem aí e para demonstrar
essa nossa importância, né? A importância de se manifestarmos, de mostrarmos que nós não estamos contentes com esta reforma da Previdência, porque ela não nos atinge somente nós, servidores, mas todo e qualquer cidadão. E é isso o nosso maior desafio. Em dia 28 de outubro do ano passado, lá em Guaíba, nós começamos a criarmos um movimento de tomar um chimarrão na praça, como muitos estão tomando chimarrão aqui, coisa bem boa, sentados, para discutirmos Previdência. E desde lá, nós nos reunimos com 100 pessoas e começamos um processo de alertar a sociedade, de conquistar a sociedade da qual nós fazemos parte também, dos abusos que o governo, de um modo geral, vem tomando com relação a isso. Vem tirando os direitos dos servidores, tirando os direitos dos trabalhadores, de um modo geral. Não tenho aqui uma sigla partidária, não sou candidato, tá? Não sou filiado a partido político. A minha única filiação é a de servidor público. É o único compromisso que nós temos. Nós estávamos falando aqui, recentemente a gente esteve aqui em Alvorada, a gente começava hoje, o Elias falando na conversa ali, a necessidade de se reestruturar as nossas lutas, se reestruturar as nossas lutas enquanto sindicato, enquanto representantes. Nós não podemos ver o nosso umbigo. A sociedade capitalista criou a individualização, a individualidade como uma maneira de lutar. Isso nos fragilizou em termos de coletividade. Nós temos que buscar o coletivo. Nós não temos mais que nos preocupar somente com o nosso umbigo, nós temos que nos preocupar com o nosso ambiente de trabalho. O nosso maior desafio que nós lançamos lá em Guaíba, lá, é tornar o nosso ambiente de trabalho um lugar agradável para trabalhar. Ninguém aqui que não quer deixar de trabalhar. As pessoas têm uma noção errada de que a aposentadoria é deixar de trabalhar. Não. Eu, por mim, não teria nem problema de não me aposentar, mesmo que o meu ambiente de trabalho fosse legal. Só que nós sabemos que o serviço público é desgastante, principalmente porque o maior dos indicadores públicos de gestão pública não são efetivados. E qual é esse maior indicador? Eu costumo dizer lá no meu município que existe uma grande diferença, uma grande distância entre o discurso do campo político, né, o discurso lá do gestor que quando se elege muitas vezes às nossas custas e não coloca em prática aquilo que almejou, aquilo que falou. Há uma distância entre a prática e o discurso. E o desafio do gestor público é colocar em prática isso. E o maior indicador de competência da gestão administrativa é a valorização do servidor público. Se o gestor público não valoriza o servidor público, o seu funcionário, ele está desqualificando e demonstrando a gestão como um todo, na sua prática, para toda a sociedade. É isso que nós temos que conquistar, é isso que nós temos que lutar, demonstrar nos nossos familiares, nossos vizinhos, a importância que é a valorização do serviço público através do servidor público. E se o gestor público demonstrar frágil com relação a isso, ele vai estar demonstrando a sua própria incompetência. Porque a sua competência passa pela essa valorização do servidor público. Pô, ontem mesmo nós vemos em Cachoeirinha, né, Rosseto? Os nossos colegas servidores, pô, lutando por algo que eles já têm por garantia há muito tempo. E de repente se mostram fragilizados, sendo combatidos por quem nos deveria proteger contra marginais. E sendo tratado como marginais. Não é isso que nós queremos. Nós queremos demonstrar que nós queremos trabalhar honestamente, conquistar o nosso ganha-pão, o nosso dinheiro de forma honesta, transformando esse meio de trabalho onde a gente está, conquistando esse espaço e valorizando o cidadão que precisa do nosso apoio, precisa da nossa atividade. Mas para isso, nós precisamos ser valorizados. E por incrível que pareça, muitas vezes lá em Guaíba a gente comenta assim, como é que é essa valorização funcional? Por incrível que pareça, não passa somente pelo aspecto remuneratório. Claro que é importante tu ganhar bem. Nós estávamos comentando, né, Zé? Na vinda para cá. Claro que todos nós merecemos ganhar bem. Até porque nós também desenvolvemos a economia do município. Nós compramos no boteco da esquina, no supermercado, nós estamos fornecendo emprego. E é importante que isso... Nós lá em Guaíba, lá, por exemplo, são 7 milhões a nossa folha mensal. Não minto, 10 milhões.
pelo menos 7 milhões de reais ficam circulando na economia do município. E isso é um indicador que muitas vezes o gestor não vê isso. Se tu reduz o teu salário, se tu reduz também o emprego lá no servidor, na loja, no mercado. Isso é importante tu demonstrar isso. É um indicador. Querem discutir meritocracia? Vamos discutir, vamos mostrar os indicadores então. Vamos mostrar, vamos ser transparentes nas informações. E é isso que nós precisamos colocar em prática. É isso que nós temos que nos rever nas nossas lutas, nesse sentido. Nos qualificarmos, sabermos aquilo que a gente está lutando. Nós temos que, em primeiro lugar, antes de mais nada, essa reforma da Previdência nos desmotivou. A gente se sente chateado, muitas vezes vontade de largar, dar um chute. Eu estou até comentando com o Zé, né? Zé, se a reforma acontecer, muitas coisas vão ser refeitas, redefinidas. Né? Porque não é somente os meus filhos, os nossos filhos que vão sofrer isso. Porque nós estamos tirando o emprego deles. Momento que nós estamos estendendo as nossas aposentadorias por mais 10 anos, 15 anos, no meu caso, mais 20 anos, que eu sou, apesar dos cabelos brancos, sou guri novo ainda, né? São mais 20 anos, apesar de ter 30 anos de contribuição, vou ter que trabalhar mais 20 anos de trabalho, eu estou tirando emprego, a possibilidade dos meus filhos poderem fazer um concurso público e trabalharem. É isto, não só meu, eu falo dos meus filhos por ter os filhos, mas os filhos dos meus amigos, das pessoas que moram na minha cidade. Então isso é importante nós não aceitarmos isso de uma forma muito pacífica no sentido de aceitabilidade e sofrimento. Vamos sofrer, vamos aceitar isso e vamos seja o que Deus quiser. Não. Nós temos que lutar de forma ordenada, de forma pacífica, sim, de forma organizada, né? Nós temos que combater isso. Nós temos que ser resilientes. Agora a palavra da moda é ser resiliente, né? É tu transformar essas dificuldades ali uma motivação a mais para te poder lutar. E para isso, né, nós temos lá em Guaíba, por exemplo, uma situação, e eu quero trazer à tona aqui para ver o quanto a dificuldade de buscar nos reunirmos é difícil, Rosseto. Nós temos uma situação lá no ano passado, que houve no final do ano agora, início do ano, melhor dizendo, que os servidores estavam perdendo uma vantagem, um regime especial de trabalho lá, que se tornou ao longo do tempo uma complementação salarial. E simplesmente algumas pessoas estavam perdendo sem justificativa alguma, sem nada. E de repente a gente percebia que muitos colegas estavam perdendo, mas estavam felizes porque o outro estava perdendo. Ele estava muito mais feliz porque o outro estava se ralando do que eu estava me ralando. Aí tu começa a pensar, mas que coisa é essa? Que coisa mais maluca é essa? As pessoas estão rindo da desgraça do outro e ela mesma está tendo essa desgraça, está sofrendo financeiramente. Por que isso? Porque nós perdemos a nossa capacidade de pensar coletivamente. Nós perdemos a nossa capacidade de nos unirmos, Rosseto, de nos unirmos e vamos lutar por isso. E este é a maior arma que hoje as pessoas, os gestores que vêm da iniciativa privada têm, é cada vez mais desunir as categorias. E como é que tu desune? Quem é o liderança lá? É o Rosseto? Vou dar um FGzinho pro Rosseto, vou dar uma remuneração. Se ele tem caráter, se ele tem responsabilidade com a coletividade, ele vai repensar. Não vai até se sentir ofendido com relação a isso. Tenho certeza disso. Porque nós temos que nos sentir ofendidos quando nos vendemos. Isto é importante. A autonomia necessária. O fundo aqui de Alvorada faz muitos anos que vem tentando pleitear a autonomia, né, com relação a isso. Nós lá em Guaíba a gente conseguiu essa autonomia. Isso permite que nós lutemos, né, e à frente com relação à Previdência. Tanto é que o nosso município, nossa gestão nova lá, resolveu nos ameaçar, entre aspas, né? Talvez não seja essa palavra, nos intimidar, talvez, dizendo que vai ter uma alteração nas alíquotas previdenciárias, porque eles vão fazer o seu cálculo atuarial. Aí eu disse lá para o gestor, né? Olha, tu vai no mercado, aí tu consegue comprar o que tu quer. Só que nós também, de forma técnica, e por termos a autonomia,
nós vamos apresentar... Vocês querem apresentar um? Então, bem, nós vamos apresentar 3, tá? Nós vamos apresentar 3 cálculos atuariais para vocês. Já estão recuando? E mesmo que apresentasse alguma diferenciação, teria que passar pelo nosso crivo. É nossa iniciativa previdenciária, enquanto autonomia, termos isso. Não é a vontade. Claro, é importante nós conversarmos, dialogarmos. Nós queremos o bem do município também. Nós não queremos dar, a gente costuma utilizar a expressão lá, nós não queremos dar matar a galinha dos ovos de ouro. E quando eu falo galinhas dos ovos de ouro, eu falo a prefeitura. Ninguém quer aqui inviabilizar a administração pública. Pelo contrário, nós muitas vezes lá, enquanto sindicato, Rosseto, nós não só apontávamos as situações irregulares, como apresentávamos possibilidades, soluções para aquelas questões ali. E isso é importante. Só que aí não é reconhecido, porque não somos filiados a um partido. Não é por causa dessas questões. Nós queremos o bem do município. E quando as pessoas estão numa administração, elas têm que esquecer a sua sigla partidária e pensar coletivamente. Então é isso o nosso maior desafio hoje, enquanto servidores. Primeiro, conquistar os nossos familiares. Eu digo isso porque a experiência na minha casa, na minha família, que muitas vezes as pessoas da minha família acham que a reforma tem que acontecer sem conhecer. Poucas pessoas leram a reforma, o projeto de reforma. Agora o Temer já disse que vai tirar os municípios e os estados, né, que vai redefinir a média, vai voltar para... Mas até agora o que está tramitando lá é algo que nos ameaça, sinceramente. É o projeto original. Até agora não tem nenhuma mudança concreta. E os prazos estão passados, estão seguindo, enquanto as mudanças não são colocadas. Então, realmente, e aí como o Elias fala, né, nós temos que pegar nos nossos representantes políticos, por mais que difícil que seja, né, porque eu não me sinto representado. O nosso Estado já não serve de modelo há muito tempo já, né, de façanha, como diz nós cantamos com muito orgulho o hino, mas nós nos iludimos muito quando a gente canta o hino. Eu me sinto mal, porque a gente não está servindo muitas vezes de modelo, né, a toda a terra. Já fomos talvez no passado, mas hoje nós temos que, nessa resiliência, transfigurar, né? Nós temos que nos colocarmos numa situação de luta permanente, de respeito e conquista à sociedade. Como o Elias estava falando hoje, as lutas não é mais interromper uma rua, porque isso pega a antipatia da sociedade. A gente não gosta disso. Eu só vou trabalhar e ver uma manifestação me impedindo de eu fazer alguma coisa, é chato, eu não me sinto legal. Acho que existem outras maneiras. Lá em outubro do ano passado nós lançamos uma frasezinha, né? Em 2018 eu não voto em quem tira direitos dos servidores, ou melhor, dos cidadãos. Ou seja, nós temos que fazer essa pressão. Não temos que tornar os deputados, os nossos representantes ali adiante, eles têm que se preocupar com a sociedade e não com seus próprios umbigos. Esse é um desafio que nós temos. Nós temos que conquistar os nossos familiares, os nossos vizinhos, com relação e alertá-los que essa luta não é só do servidor, é de todo e qualquer trabalhador. Meu tio se aposentou reclamando da sua remuneração, que contribui em cima de 10 salários mínimos, hoje recebe pouco menos de 2 salários mínimos. Ou seja, os regimes próprios de previdência, eles se aposentam com aquilo que eles contribuem. Não é a imagem que eles passam hoje também, né, Rosseto? Porque servidor público é privilegiado porque ganha bem. Vamos discutir o que é ganhar bem, né? Eu acho que para começar a gente perdeu a noção de valor, né? A gente se perdeu a noção de valor remuneratório. A gente tem que reconquistar isso. Só que para isso merece respeito. Nós estávamos discutindo ali, os títulos públicos serviram de financiamento para o BNDES, e o BNDES o que fez? Dando dinheiro para as empresas, para uns EICs batistas da vida. E aí quem é que teve que pagar isso? Bota lá os títulos públicos dando rentabilidade negativa. Aí a Alvorada perdeu aqui também, né, por causa de uma ação lá da economia do Banco Central. Ou seja, nós temos esses desafios, nós temos que aprender e lutar. Gente, eu podia ficar falando um tempão aqui, mas não é esse o propósito. Mas eu quero dar parabéns assim ao sindicato, né, à organização, a essa luta.
essa luta tem que, assim, ó, a gente quando se reuniu lá primeiramente lá em outubro, a gente disse assim, ó, tira fotos e espalham pela internet, pelas redes sociais, porque por incrível que pareça é um instrumento hoje, né, é um instrumento hoje de demonstração da nossa indignação. Porque tem até alguns sindicalistas que costumam dizer, que você é uma pessoa que luta somente pelo Face. Que seja. Que não dá para se perder a luta, a indignação. Que seja pelo Face, que seja, né, pelo telefone, estar aqui na praça tomando um chimarrão, conversando e demonstrando, conquistando o respeito da sociedade. Isso sim, nós temos que manifestar essa nossa indignação. Ok? Muito obrigado pela paciência de vocês e vamos continuar lutando, buscando o respeito que nós merecemos, enquanto servidores, enquanto cidadãos nesse sentido. Muito obrigado. Agradecer ao Paulo, então, convidar o Rodrigo, nosso advogado, para fazer uma fala aqui. Tudo bom? Bom dia. Pessoal, o que eu venho trazer aqui, enfim, todos que me antecederam já falaram da nocividade dessa reforma previdenciária e também quero falar sobre a reforma trabalhista, que é enfim, não sei qual que é o primeiro golpe que vai ser dado, qual vem primeiro, né, porque as ordens estão se invertendo lá no Congresso, conforme conveniência que eles entendem do que vai passar mais fácil ou mais difícil. Mas a ressalva que eu faço, pessoal, se não houver mobilização da categoria e de todas as categorias e uma união dos trabalhadores, nós vamos morrer trabalhando. E o problema é que não é simplesmente que nós vamos morrer trabalhando, nós vamos morrer trabalhando um trabalho totalmente precarizado, porque foi aprovado, e vocês viram o golpe que foi essa aprovação da terceirização. Só para vocês entenderem, terem uma ideia de como aconteceu isso, esse era um projeto. Existem dois projetos que estavam tramitando no Congresso Nacional acerca da terceirização. Tinha um de 2015, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora estava parado no Senado e não era posto em votação pelo Renan Calheiros, porque ele sabia que nesse momento não ia ter quórum para aprovar a terceirização. O que o Rodrigo Maia fez, presidente da Câmara de Deputados? Ele pegou um projeto de 98, que era ainda do governo FHC, e colocou para pauta de julgamento, colocou para votação. E isso passou na Câmara, no Congresso Nacional. Então hoje, inclusive atividades de servidores públicos, de maneira mais irrestrita, podem ser terceirizadas. A gente vai ter que ver, enfim, como o judiciário, qual vai ser a interpretação do judiciário frente a isso. Mas o que eu quero dizer é que os postos de trabalho, a segurança no trabalho, enfim, tudo está sob ameaça. Então, nós não vamos simplesmente morrer trabalhando, mas nós vamos morrer trabalhando num trabalho muito pior do que a gente tem hoje. A questão da reforma previdenciária, pessoal, eu acho que deve ter muitos professores aqui, né, enfim, que não apenas vai haver a equiparação das idades entre homem e mulher. Todo mundo vai conseguir se aposentar somente com 65 anos de idade. Além disso, a aposentadoria especial do professor, aquele que fica 25 anos em sala de aula, e eu sei quanto é difícil ficar em sala de aula, inclusive na minha casa, minha mulher é professora, e eu sei quanto é estressante. Essa aposentadoria de vocês vai cair também. Enfim, é um corte de direitos sem nenhum parâmetro, coisas que a gente nunca viu, uma situação absurda de um governo ilegítimo. É um governo ilegítimo porque, assim, não foi esse o projeto que foi escolhido nas eleições. Não foi esse o plano de governo que foi escolhido nas eleições. Isso não é uma defesa do governo que foi retirado do poder. É sim uma defesa dos trabalhadores. Os trabalhadores que estão sendo ameaçados. Independente de questão partidária ou não, enfim, o que eu chamo agora é para uma união dos trabalhadores contra essa pauta de precarização da mão de obra que está acontecendo aqui no Brasil. Se não, vocês não se unirem, pessoal, vai passar tudo batido. E, enfim, eu acho que quando o povo se der conta do que está acontecendo, efetivamente já vai ser tarde. Então,
O que eu queria deixar aqui é mais em linhas gerais, assim, eu fico aqui à disposição para prestar esclarecimentos individuais para quem quiser acerca das questões específicas da reforma previdenciária, ou em outro momento, enfim, se o sindicato quiser que eu peça esclarecimentos aqui de maneira geral. Agradeço. Agradecer ao Rodrigo, nosso advogado do CIMA. O Rodrigo cuida das questões mais previdenciárias. O atendimento dele é nas sextas-feiras à tarde. Quem quiser marcar para conversar melhor é só marcar lá no CIMA. Então agora o Rosseto, o nosso presidente do CIMA, para fazer a sua saudação. É sempre um prazer falar a todos vocês. Agradecer ao Paulo Maganha e o grande exemplo do Guaíba Prev, também o Birabira aqui da UGT, sempre parceira, nos auxiliando sempre que a gente precisa. O Elias da Vice-Mergs, também dirigente sindical, e o Anderson do CEPERGS, sempre na luta em defesa dos trabalhadores dessa cidade e lutando por dignidade. E o nosso advogado aqui, doutor em Direito Previdenciário e Administrativo, que eu tenho orgulho de ter o jurídico que eu tenho hoje, que nós temos uma PGM no sindicato, Paulo. Hoje nós não temos 3 advogados, mas temos uma PGM no sindicato que consegue travar as maldades construídas por esses corvos, esses abutres que habitam as câmaras de vereadores e os mandos públicos. E quero dizer para os senhores, é um absurdo com as mulheres o que acontece nesse país. Ontem o senhor Lazier Martins bateu na sua esposa e a mídia não faz um estardalhaço, como fizeram com o cantor. A cada 6 minutos uma mulher é espancada nesse Brasil, inclusive para esses covardes políticos que habitam o nosso espaço público e ganham o nosso dinheiro de forma irresponsável. Como exemplo claro aqui em Alvorada, Paulo, o nosso gestor municipal ganha R$240 mil por ano. Isso nós levaremos 10 anos um professor para ganhar. 10 anos de trabalho, o que o gestor ganha em 1 ano de trabalho. A nossa diferença é 10 vezes o valor. E se acha hoje o direito em dizer que o trabalhador não tem a dignidade de cobrar uma trimestralidade que já se saiu na carne, no tomate, na gasolina, no remédio que aumentou ontem 5%. Passagem de ônibus 8% acima da inflação. O grande capital domina a massa trabalhadora. E nós temos, enquanto sindicato nessa cidade, enquanto CEPERGS, enquanto dirigentes sindicais, Birabira, Paulo, Elias, Rodrigo e todos vocês, homens e mulheres, a obrigação de fazer um debate com as nossas comunidades, com os nossos alunos, com os nossos pares individuais que hoje não estão aqui, porque isso não afeta, como diz o Paulo, só a mim. Isso afeta o meu filho diretamente e o filho de todos vocês e todos os aposentados e aposentadas da comunidade Alvorada. Porque inclusive na reforma trabalhista, uma das pautas é a questão da aposentadoria por morte e das pensões. O fim do direito dos trabalhadores, rasgar a CLT, acabar com o direito de uma aposentadoria digna. Hoje nós temos clareza absoluta que a nossa prefeitura de Alvorada não vai arcar com a dívida do Fusema, porque nós não temos uma autarquia que possa representar juridicamente o nosso patrão. Hoje, a conta da prefeitura com o Fusema mensalmente em dívidas atrasadas que se arrastam em 3 gestões passam dos R$500 mil por mês. Fora a contribuição obrigatória dos 18% que eles têm que arcar em relação aos empregados que estão aqui hoje. E em 2024, 60% da nosso quadro estará aposentado. E aí o Fusema começa a dar adeus. E não tenho dúvida que este governo já planeja aumentar a alíquota de 11% para 16%. Porque ontem na reunião foi muito claro e foi uma pauta muito pobre oferecida para os trabalhadores dessa cidade, que trabalham com dignidade, tanto na vigilância, quanto na guarda municipal, quanto nas escolas,
no CREAS, no CRAS, as agências de saúde com dinheiro depositado e não recebem até agora, e as demais categorias da SMOV, as escolas sucateadas, e o investimento muito baixo em relação a tudo isso. Nós temos dinheiro até agora depositado pelo Fundeb, Paulo, que ultrapassa os 21 milhões de reais. 21% de correção tivemos na nossa cidade. E o nosso professor está hoje com salário atrasado. O dinheiro está na conta da prefeitura. Não pagam os professores porque não querem. Como não pagam os agentes o seu 14º? Porque não querem. Preferem massacrar o trabalhador e pagar no 5º dia útil. Que atrase os salários dos CCs, que eles tiveram uma correção de 1 milhão de reais enquanto nós perdemos nossa trimestralidade. Então está muito mais que na hora. Esse levante da greve que começa hoje aqui, dia 31, que vai se estender até o dia 28/4, com a grande greve de trabalhadores, porque não dão outra alternativa a não ser a luta. Porque se nós não lutarmos, nós vamos morrer e vão bater os grilhões, e a escravatura pegará todos, porque os altos salários estão garantidos. Vereadores ganhando 12.700, votando contra os trabalhadores e se dizendo defensores hoje de uma boa aposentadoria. E eu falo isso dos vereadores que se dizem trabalhadores e que se dizem oposição nessa cidade. Nós tivemos em 17 vereadores 2 votos contra o pacote de maldade. E todos que se elegeram com a promessa de defesa dos trabalhadores votaram contra nós. E todos têm cargo no governo. E nós temos que denunciar isso. Não só o sindicato, a sociedade e o servidor tem que cobrar a postura desses camaradas. Nós não podemos sucumbir à desgraça total. Nós estamos trabalhando pro diabo rir. Porque quando dá certo qualquer coisa feita ou qualquer projeto, são os políticos que aparecem para foto. Quando dá errado, são vocês professores e funcionários gerais que não estão fazendo seu trabalho direito. A sociedade tem que escutar a voz das comunidades. O servidor só conseguirá fazer um bom trabalho se tiver um gestor que pense, Paulo, coerentemente em valorização, como tu falaste. Se nós tiver condição, Ana, tu fará um bom atendimento no teu posto, mas não dá para vacinar com vacina vencida, como queimou a geladeira da Santa Clara e está sem até agora. Não dá para trabalhar na SMOV com a máquina sem condição. Não dá para dirigir um caminhão sem freio. Isso não é se negar, pessoal. Não dá para dar uma aula numa escola que chove na sala. Não dá para fazer uma comida decente se não tem gás. Então essas cobranças que nós, enquanto sindicato, estamos fazendo. E ontem nós fizemos uma comparação de uma manutenção de um caminhão que a prefeitura orçou em 1.800 e os servidores fizeram o conserto por R$128 e hoje o dirigente sindical foi ameaçado de transferência. Essa é a covardia dos governos contra os trabalhadores. Quando nós apontamos, Paulo, nós não queremos derrubar ninguém. Nós queremos que aqueles R$1.600 sobrassem nos cofres públicos. Pelo contrário, é preferível ficar de boca fechada. É isso que os gestores municipais estão dizendo para nós, que nós temos que fechar os olhos para os absurdos. Assim, eu reforço a fala do Paulo e digo que sim, lá fora a iniciativa privada é muito mais corrupta, porque nós temos 4.000 servidores que fiscalizam e que não são idiotas, que observam e que pensam, como disse uma professora para mim, nós somos e temos capacidade de raciocínio, sim, temos que exercer, temos que conversar, temos que dialogar, temos que cobrar, temos que mobilizar, porque não dá uma voz só gritando. Nós temos que ser milhares, milhões nas ruas, porque eles estão assassinando a CLT, que tem 73 anos, e é uma jovem senhora, que muito nos faltará, porque se matarem a CLT, matam milhões de brasileiros. Se matarem o Fusema,
nos jogam direto para os braços da grande mãe que o Temer quer construir, que é do capital privado e dos fundos privados de previdência, nos grandes bancos que vão explorar sem nenhum tipo de pudor cada trabalhador ou trabalhadora e os nossos filhos. Então não adianta nós esperar. Eu agradeço profundamente o chamamento feito pelo Cima e pelos companheiros e quem atendeu em estar aqui hoje. Hoje é um dia de preparação para uma grande mobilização. No final da tarde nós vamos caminhar da 43 para cá. Terá um outro ato aqui, que terá outros movimentos envolvidos, conselhos, alguns partidos políticos que estão desenvolvendo esse movimento à tarde. Mas nós preferimos, enquanto sindicato, fazer a nossa aula pública na Praça Municipal, falando para a população de Alvorada que a falta de condições que eles não têm não é culpa do servidor, Birabira. A falta de condições que o povo não tem hoje é culpa dos gestores municipais, dos nossos administradores, que não dão condição e que não têm moral e sensibilidade para dizer: eu ganho muito e vou diminuir o meu salário e vou ser mais justo com o povo. Porque se nós tivéssemos uma redução de R$1 milhão, que é o que foi dado para os CCs de aumento, nós teríamos condições de comprar 20 mil metros de saibro e saibrar a cidade e terminar com essa buraqueira. Não sei se tem alguém no sítio dos açudes aqui, mas aquela escola está extremamente atirada e os professores faziam um rali para chegar até ela. Quero aqui deixar minha solidariedade, quero aqui deixar meu abraço a cada um e cada uma, e quero dizer o seguinte: nós temos que tirar esse canalha que bate na mulher, como tiraram o cantor de The Voice, tem que tirar do Senado. Porque é um absurdo isso nesse Brasil, dizer que um senador da República que assina sem ler e que bate na mulher para a amante escutar, que vá. Nós temos que ter dignidade e as mulheres têm que se levantar contra isso. Não dá para aceitar esse mundo machista. E aí o Temer diz o seguinte, para encerrar minha fala: não queriam tanta igualdade? É essa a igualdade que vocês querem? E a dupla é uma terceira jornada de trabalho. Eu me considero um feminista, Paulo. Tento me corrigir todo dia para não ser um machista, porque o homem tem a sua natureza. Mas nós temos que ser feministas e temos que mudar a nossa visão em relação às mulheres. E cito aqui o exemplo da minha esposa, que trabalha 60 horas, como a maioria de vocês. Nós temos que lutar por dignidade. Nós temos que nos colocar no lugar daquelas mães, daquelas avós que ajudaram a nos criar e nunca reclamaram. Nós temos que defendê-las. Nós temos que lutar juntos, não como uma classe com diferenças, mas uma classe enquanto igualdade. Então, pessoal, deixo aqui meu muito obrigado e agradeço a cada um de vocês que está aqui hoje. À tarde nós seguiremos esse mesmo movimento e a partir de agora o microfone está aberto para as lideranças que queiram fazer e expor o seu ponto de vista em relação a esse massacre, esse processo de escravidão que estão virando, como foi a questão da terceirização, reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que é apoiado por esses governos, tanto o Sartori, quanto o governo municipal, quanto o governo federal, que também considera o Paulo não é um projeto eleito. Então deve ser caçado junto com a Dilma. Fora Dilma, fora Temer. Obrigado, Rosseto. E o microfone está aberto aqui para o pessoal se manifestar e trazer aqui seu protesto contra as reformas, contra todas as reformas. A Rosane, né, do Grupo Mulheres em Luta, pedi para ela passar aqui e se apresentar, também é do 28º Núcleo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Trazer nossa saudação inicial. Eu sou a Rosane, eu sou funcionária de escola, participo do 22º Núcleo do CEPERS, tá? E quero aqui trazer minha saudação inicial
a todas as mulheres, homens, lutadores e lutadoras que se fazem presente nessa manhã aqui nessa praça, dizer que a nossa luta é a mesma, a nossa luta é contra a perda de direitos, por nenhum direito a menos, né? E trazer a saudação do Grupo Mulheres em Luta, do Movimento Mulheres em Luta, que ajuda a construir a Central Sindical Popular CSP com Lutas, né? E nós temos esse movimento que ele vem em defesa das mulheres trabalhadoras, das mulheres professoras que hoje estão aqui, as agentes de saúde, funcionárias de escola que têm uma jornada desgastante, exaustiva, e depois de chegar nas suas casas, ainda tem mais um tanto de jornada de trabalho em casa também. E isso fez com que a mulher pudesse se aposentar com 5 anos a menos de trabalho, de contribuição. Isso não foi chegado por acaso, gente. É que a gente não se dá conta, mas todas nós temos uma jornada, uma dupla jornada que continua depois do nosso horário de trabalho nas nossas casas. Então, esse 5 anos a menos não foi por acaso. Agora, com a reforma do Temer, se passar isso aí, nós estamos lutando para que isso não aconteça, mas uma vez isso aprovado, acaba com esses 5 anos a menos que você teria direito de se aposentar antes, né? Ele quer todos se aposentem com 65 anos de idade. Outra coisa que alguém já falou, alguém que me antecedeu aqui falou, mas a gente combate isso também, aposentadoria especial das professoras, né, dos professores. A gente não tem acordo nessa reforma que ele quer fazer, porque termina com a aposentadoria especial, e alguém que me antecedeu já falou nisso, mas eu quero colocar um pouquinho a mais a respeito disso, que esse número de 25 anos, gente, não foi chegado ao acaso. Não foi por acaso que chegaram a 25 anos. É porque a partir de 25 anos a tua jornada se torna ainda mais exaustiva. Os 25 anos é o máximo que tu consegue estar em sala de aula. A professora sabe disso. Os professores que estão aqui sabem disso. Esse número não foi por acaso. É porque é um número que com 25 anos passou disso, você começa a ter desgastes evidentes, né? Sejam eles físicos ou emocionais. Então esse número não foi chegado por acaso e estão querendo acabar com a aposentadoria especial. Não podemos permitir isso. Também falamos, o movimento Mulheres em Luta, ele está aqui também em defesa, não só da pauta das mulheres, mas da população negra, LGBT, enfim, em defesa das minorias. O movimento Mulheres em Luta, ele se constrói em Porto Alegre, temos em Alvorada, temos em Gravataí, né? Então aqueles que quiserem se somar a essa luta são todas muito bem-vindas. Muito obrigado.